que é melhor que a Disney. E agora uma presença ilustre que o Zuzu vai anunciar, né, Zuzu? Quem falou que ele não vinha? Amigo nosso, de longa data. Trabalhou, né, no governo, no último governo, de ator. O Mário Frias está aqui com a gente. Mário Frias. Deputado federal. Você é craque. Deputado federal. Tranquilo, Marião? Tranquilo, irmão. Prazer estar aqui com vocês. É? Tranquilo ou semi-tranquilo? Nunca tranquilo. Tá. Eu tô semi-tranquilo. Nem sempre tranquilo, mas calmo. É isso aí. Tem que estar calmo para não ter mais um. Tem que cuidar do coração aí. Já foram quantos infartos? Dois. Tá bom. Então chega, né? Chega, tá bom. Tem uma... Até você posso começar? Lógico, Zuzi. Você tá aqui pra isso. Vamos lá, o seguinte. Existe agora uma treta da direita. É o Zé Tretinha. Não, é que falta uma liderança. Estamos falando isso aí, inclusive o Bolsonaro não está aqui. E muita gente da direita se decepcionou com o Zambelli, né? Tem uma turma que tá. A minha pergunta direta e reta: falta ou não liderança para a direita? Você que é o representante da direita no Brasil. Cara, não acredito que falte, né? Porque uma liderança você não constrói de uma hora para outra. Um líder, um chefe não é um líder, né? Às vezes o cara é chefe, mas não é líder, né? Não te dá o exemplo, não tem um monte aqui nessa empresa. Só que a gente não fala o nome porque a gente é educado. Cheio de nome. É o que eu falo. Às vezes tem cacique pra caramba e você não sabe como é que é. Né? Manda na frente. Agora, não acredito nisso porque é o que eu falei. Você não forma um líder de uma hora pra outra, né? Você tem o presidente Bolsonaro aí há 30 anos no Congresso. Na minha opinião, como brasileiro, como cidadão, fez o melhor governo que a gente já viu em todos os aspectos, social, econômico, cultural. Então você não cria um líder de uma hora para outra. E não adianta também misturar a expectativa que as pessoas têm com brotar um outro líder de uma hora para outra. Não é assim. O que eu acho é que a gente está passando um momento difícil, né? A gente voltou, se é que a gente existiu antes, mas a gente voltou a ser oposição. E precisa que as pessoas tenham um pouco de calma. Não é o momento de... né? Não adianta o cachorro latir se ele não pode morder. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte da política, do dia a dia, de qualquer coisa, né? Porque a gente é político em todos os aspectos, né, cara? Você é um cara que tá 30 anos nessa brincadeira aqui e você não perdeu a tua liderança. Você mudou de projetos, você criou outras coisas, mas não há quem não te conheça hoje no meio e você não vai falar assim, não, esse aqui vai ser o próximo Emílio. Não existe isso. Viu, não existe isso. Sabe? Eu entendi o que você está falando. É muito difícil. Tá falando pro Zuzu. Você ter um líder assim como o Bolsonaro, e você fala, não, vou substituir o Bolsonaro. Mas é muito difícil. Orgânico. Porque foi orgânico. É orgânico. Mas a turma pula do cavalo, concorda? Tem muita gente que... Oportunista, fala a verdade. Mas isso aí não é de agora, né, Zu? Não, isso faz parte da política. Não é agora. Isso aí sempre existiu, né? Tem aquela história, como é que a política perdoa a traição, mas não perdoa o traidor, né? Assim, a gente já viu coisas assim do arco da velha na política brasileira. Hoje você tem um presidente que é um ex-condenado. Quem diria que ele estaria na presidência? Eu não diria, eu não tenho essa... Então, assim, para você dizer que falta uma liderança, por quê? Onde você está achando seus líderes, né? Na cabeceira? Não é assim. Você vai trabalhar conquistando confiança, respeito, consideração. Eu tive uma relação muito bacana no governo com o presidente, muito diferente do que as pessoas falam. Ele não é um cara autoritário, zero. A gente trabalha em televisão, sabe o que é autoritário, né, Emílio? Então, assim... Então, assim, ele é um cara que agrega, ensina, deixa você ter o seu espaço, que isso é muito difícil. Conheço ator que rouba a cena a cena não é pro cara, mas o cara rouba a cena, entendeu? Se não tem um diretor bom pra segurar o cara. Então, assim, eu não vejo essa ausência de liderança, não vejo. O que eu vejo é isso que eu falei, é um período complicado, né? Um período pesado pra nós, da direita, né? Da gente que é conservador, que preza pelos princípios cristãos. Então, é um momento que a gente precisa ter estratégia. Agora... você vai ver muito barbantinho cheiroso queimando aí, né, para falar o que acha que o povo quer ouvir. E isso é muito perigoso, porque você não pode confundir em momento nenhum a tua pessoa pública ou a tua exposição de mídia ou as tuas redes sociais com o teu trabalho na Câmara. Porque é óbvio que a gente precisa das redes sociais hoje para poder falar a verdade dos fatos do seu trabalho, do que você está trabalhando. Até porque
a grande maioria da imprensa não dá um espaço como a Jovem Pan dá para nós, a gente fica uníssono. E essa questão, ela é muito perigosa, porque mesmo que eu não concorde com você, que a gente tem uma divergência, se existe um programa, um processo, a gente vai ter que respeitar. Então, assim, eu não preciso gostar de você, você não precisa ser meu melhor amigo. Mas se nós temos um projeto interessante, um projeto que realmente vai efetivamente melhorar a condição de vida da população, é a obrigação do político enxergar. Por isso, político, né? E a única coisa que pode melhorar ou piorar a vida das pessoas é a política, não é? Então, por isso que eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado no momento de hoje, Zu, para não falar que não existe liderança. Sim, mas é que, liderança. desculpa, mas existe uma oposição não muito clara. A própria Zambelli deu uma entrevista falando o seguinte, abre aspas, Bolsonaro sabe o que fazer na hora certa, ele poderia nos dar um pouco de orientação, essa orientação não está vindo, então cada um acaba indo para um lado. Não temos conseguido nos organizar enquanto oposição. Isso foi a própria Zambelli falando, porque teve ela deu uma entrevista pra Folha, que parece que ela fala que foi deturpada, então eu não quis usar isso. Mas isso a Folha deturpando alguma coisa? Mas isso aí também tem uma coisa. Tem uma coisa, pera lá, vamos colocar os pingos nos is. Sim, isso é verdade. Você vai falar que o Bolsonaro não fez liderança? Não, tá o falando Bolsonaro, agora, o que ele fez? Não, o que o Bolsonaro fez de candidato a governador, senador, não, deputado. Pelo que eu entendi, estão falando de uma oposição agora, com Lula no poder, no Congresso atual. Eu vejo assim, Sami. Isso é a Folha que tá falando. Eu vejo assim, ó. Eu vejo da seguinte maneira: você educa uma criança. Dela. Olha só, vou fazer uma analogia aqui. Você educa uma criança e o que você fala pra ela, o que você faz soa muito mais alto. O que você fala pra uma criança, ela não escuta. Sim. Você fala assim, não grita, aí você grita. Exemplo, não bate, o exemplo você bate. Então, é isso que eu tô falando em relação à liderança. É como ser um pai. Um pai, você não vai ter 24 horas por dia para estar orientando seu filho, mas ele vai ver nas suas atitudes e na tua vida como proceder, como caminhar. Tanto que isso é uma questão muito ligada à família, que é uma das preocupações do lado conservador, da direita, né? Se preocupar com o que as crianças estão recebendo em termos culturais, educacionais. Isso é uma preocupação nossa. Então o que eu vejo, Sam, é que a gente não pode se precipitar. A gente não pode chegar agora simplesmente e falar assim, não, nós não temos uma liderança, que é o que o Emílio falou. Como assim nós não temos? É porque é aquela história que eu te falei. Que supostamente a gente estaria querendo? Que o presidente ligasse todo dia e falasse, o próximo passo à esquerda, segundo à direita. Não, peraí. A gente teve aí 4 anos... Então a Zambelli tá perdida, então, nessa fala dela. Eu não tô falando... Porque o que a Zambelli disse foi isso. Se a Zambelli falou isso, né? Eu também acho isso aí. Esse foi o que ela disse. Se os caras estão criando aspa à toa também, então... Não, cara, mas olha só, por exemplo, na Secretaria de Cultura, por várias vezes eu recebia matérias da Folha pedindo a minha opinião. Eu prefiro não dar. Eu prefiro deixar a Folha escrever o que ela quiser e depois chegar na minha rede social e dar o meu ponto de vista da verdade. Porque não adianta você combater, porque você vai e fala, porque eu acho que é o que aconteceu aí, por exemplo. Você vai e fala uma coisa. Aí a Folha escreve uma matéria inteira e no final bota uma aspas. Então, a aspas fica como se tivesse todo o conteúdo da matéria resumido na aspas da pessoa. Então eu concordo com o Emílio nesse caso. Será que foi isso que foi dito? Porque eu não acredito. É um vídeo, mas eu nem tô querendo fazer a polêmica em cima da Zambelli. O que eu percebo, eu posso estar errado, obviamente, é uma falta de oposição. Por exemplo, a gente tem visto medidas que, falei agora há pouco, que estão estourando o orçamento. Eu esperava, e não é do Bolsonaro, não. Eu espero dos deputados, do Senado, também, da própria mídia, a fazer uma oposição. E eu não vejo uma oposição tão forte como fizeram quando o Bolsonaro estava no poder. A gente precisa ir para os fatos. Isso aí foi decidido ano passado. Essa LOA foi decidida ano passado. Todo esse orçamento foi decidido ano passado. Não, mas essas medidas de aumentar a bolsa, de pesquisa... Aí agora a gente tem a oportunidade de lutar por isso. Mas muita coisa foi feita no apagar das luzes. Sim. E nesse aspecto... Foi no carnaval, inclusive. Exatamente. E nesse aspecto, os deputados eleitos, como eu, por exemplo, não tiveram a menor oportunidade de se manifestar. E outra coisa que é importante que a gente perceba, cara, o político, o deputado, o senador, o presidente, eles são a representatividade de uma parcela da população.
Sim. Então, quem tem que cobrar diretamente dos seus deputados são os seus eleitores. Então, esse tipo de postura aí, se eu, por exemplo, sozinho, no meio de 513 deputados, eu tenho a mesma opinião que você, né? Eu estava assistindo um vídeo do Paulo Guedes outro dia no YouTube, é um show. Aí você pega o vídeo do atual ministro. Mas não dá pra comparar, que é uma piada. É uma piada sem graça. Aí mais um comentário assim, né, mais polêmico, mas eu vi a atual ministra da Cultura falando que vai destravar os projetos e vão aprovar 10 bilhões. Eu falei assim, eu não sou contra aprovar 10 bilhões. Mas eu quero saber como é que, com a equipe que você tem lá, de orçamento para a cultura, com a equipe que você tem lá, como é que você vai cuidar do devido processo legal? Essa é a questão. É onde as pessoas reclamavam de nós. E o que nós fazíamos, Emílio, se você vai pagar uma conta da sua casa, você não pega a descrição da conta, você não quer saber por que gastou tanto com alguma coisa, isso aí é o básico de qualquer família. Vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu plano de saúde, vou cuidar da prestação do carro, vou cuidar da escola das crianças. Aí você vai, não, eu quero botar minha filha num colégio de 10 mil reais. Você vai fazer conta, como é que você vai botar? Então, mas o PT é empregar companheirado. É isso aí. O negócio do PT, é a turma. Vocês vão ver, é que a gente brincava aqui com a carreta furacão. A gente brincou, carreta tá chegando, agora tá empregando as mulheres, tal, colocando a mulher, mulher de ministro, TCU, tal, não sei o quê. É empregar, usar o esquema pro partido. Entendeu? Esse é o esquema dos caras. E administra mal. Se você pegar não tem um plano. É porque administra pro partido, não pro país. Não tem um plano. Eu vejo uma postura absolutamente de vingança. Total. De revanchismo. É o que eu vejo. Do Barba? Opa! De tudo. Mas o Barba dá pra até entender, porque o cara foi preso. Teve lá os caras. Né? Tem os caras que viraram as costas pra ele, os caras do MDB, essa turma ali do. Essa é do ser humano. Eu não consigo entender, porque aí é que eu. Mas vem no nosso, né? Sou do nosso, velho. Aí é que entra no comportamento ético do indivíduo. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você perde essa margem do que é certo e o que é errado, você já rodou. Porque é o que eu estava falando sobre nós políticos sermos uma parcela da sociedade. Eu estou representando uma parcela que acredita na liberdade de expressão, que acredita no armamento para o cidadão de bem, que acredita na família, que quer valorizar os princípios cristãos. Então, eu vou ter uma opinião sempre no livre comércio, né, na competição de um mercado que não achate o pequeno e médio empresário. Porque fica muito claro, se você quer estatizar tudo, se você quer encher de cargos tudo, é óbvio que alguém vai sair prejudicado. E quem é? Porque as pessoas em geral de televisão são pessoas que têm um empreendedorismo no sangue, né? Você vê uma ideia, você quer fazer um produto, você quer trabalhar com aquilo. Isso aí é a economia pungente da população e não de quem já tem fortuna, já tem uma fábrica ou que não tem nada e está esperando do Estado alguma coisa. Porque uma coisa é você ficar o tempo inteiro dando o dinheiro, Cara, quando você dá dinheiro para um amigo, você perde o amigo e o dinheiro. Porque o que você tem que dar para as pessoas é uma condição delas trabalharem, delas se sustentarem. Então há uma diferença muito grande nessa postura que ela vai dar na economia, que ela vai dar na educação. Pô, você está preocupado que uma criança vai aprender qual é o sexo que ela tem com 4 anos de idade? Eu sou pai, pô. Você vai conversar a hora que chegar. Você vai estar atento à evolução da criança, ou da menina, ou do menino. Qual é a vantagem que você tem de botar na cabeça dos adolescentes hoje que é importante eles definirem o sexo que eles têm? Porque a menina joga bola e o menino usa vestido. Isso significa que ela está se identificando com um gênero? Então tem coisas assim que estão acontecendo que são tão preocupantes ou mais do que a questão econômica. Sim. Ô Maria, você tá falando de... Que é a guerra cultural, né? Exatamente. Que é a guerra cultural. A gente tá falando da questão da oposição. Tem uma notícia aqui que fala que com Felipe Neto e Manuela Dávila, o governo cria grupo para combater discurso de ódio e extremismo. Isso e eu ia, trágico, né, ia querer a tua opinião, até como deputado, se vocês conversam. Mas isso não vai passar. Não, sim, porque isso vai de encontro com que... Mas você sabe o que eu acho? Essas notícias, elas
Eu não entendo, cara, porque tem coisa mais... Isso aí não vai passar. Sim. Não vai passar. Clickbait, chama atenção, né? Então, mas fica essa coisa... Desvia. Não, sim. Desvia o foco. do rumo do Brasil. O foco. O negócio agora é o rumo que o Brasil vai tomar, pra que é o onde que vai? o Sami fala. Qual que é o fica com plano? essa carinha. Qual é o fico plano? preocupado. O que tem de plano? Né? Qual é a... a gente vê as coisas... Então, aí fica essa conversinha. E às vezes a conversa fica esse ruído, discutindo coisas que não são relevantes. Falei cortina de fumaça. Eu concordo. Falei pro Alba. Você entendeu? Eu concordo, mas isso vem de encontro com vocês, deputados. Você tá falando que não tinha mídia pra se expressar. A única mídia que os conservadores e o pessoal de direita têm são as redes sociais. A partir do momento que vocês são taxados de extremistas por alguma lei que possa passar, vocês perdem completamente sua voz. E já aconteceu de deputados perderem as redes sociais por um tempo, que é o único canal de comunicação com o eleitor. Vocês conversam sobre isso, sobre essa questão de perder as redes sociais, o canal de informação e esses pontos de vocês serem taxados como extremistas? Vocês conversam sobre essa questão da liberdade? Conversamos. Existe um PL que eu pedi votação de urgência agora, que é o PL 3227 de 21, que a história desse PL é a seguinte. Nós começamos a trabalhar nessa questão porque na Secretaria de Cultura havia um canal de reclamação. Cerceamento de liberdade nas redes sociais através da Secretaria de Direitos Autorais, tá? Esse canal, as reclamações eram 100% de perfis de direita. Uhum. Então, pelo nível das reclamações, não tem nenhuma reclamação do perfil de esquerda oficial, reclamação oficial. Estou entrando com requerimento para pedir ajuda porque a minha rede meu perfil foi retirado, tá? Então, o que que nós fizemos? Nós nos baseamos no Marco Civil da internet e propusemos um decreto ao presidente. O presidente gostou da ideia, achou fantástico, reuniu-se uma equipe e aí definiram que iria virar uma MP e não um decreto. Essa MP, ela foi devolvida pelo Rodrigo Pacheco. Pensa bem, uma MP, nunca houve na história uma devolução de MP por um senador, como foi feito pelo Rodrigo Pacheco. E aí o presidente, ele falou o seguinte, olha, isso é tão urgente que nós vamos transformar num PL com um requerimento de urgência. E esse PL ficou lá. Na gavetinha. Na gavetinha. Qual é a questão que a gente está discutindo nisso aí? Tem se falado muito nesse governo sobre regulamentação da internet. Isso é muito perigoso, porque vira um rótulo, você não aprofunda no assunto. Então, isso aí tem por tradição... uma série de coisas vão ser... É um nome bonito. É um nome bonito pra empurrar a goela abaixo da gente. Vai enganar a gente. Só fazer um break só pra rede, só pro Reginaldo, pra nossa querida rede de rádio, e mandar um abraço pra nossa nova afiliada hoje lá no sul do Brasil, que é a Jovem Pan Santo Augusto. Vamos pro break, por favor. Vai lá, Reginaldo. Pode concluir que a gente continua. Então, assim, o que nós fizemos? O trabalho na Secretaria de Cultura, ele foi feito para aprimorar o Marco Civil da internet, que já existe. Só que ele é desatualizado em relação a tudo que nós temos hoje em termos de comunicação e mídia digital. Então ele ficou obsoleto com o tempo. Ele é bom, ele tem margens, mas ele ficou obsoleto. Hoje, se a gente não atualizar o telefone hoje de noite, amanhã a gente não roda o aplicativo. Verdade. Meio que esse é o processo. Então, o que trata exatamente esse PL? O PL, ele questiona qual autoridade tem uma Big Tech, uma grande empresa de redes sociais, para retirar o seu perfil sem o devido processo legal. Ou seja, do que eu estou sendo acusado? O que eu fiz? Ah, você foi acusado de não dizer a verdade. Pô, mas quem é que está definindo a verdade? Precisa ter uma clareza, né? Nós temos uma Constituição. Certo. A gente não ultrapassa o sinal vermelho, você não bebe, vai dirigir, você tem uma série de coisas que você já entende que a tua sociedade colocou como uma lei que te proíbe tomar determinadas atitudes. Então eles estão passando por cima da Constituição para dizer o que é verdade ou não. Onde está o limite da verdade? Eu estou dizendo assim, fulano é ladrão. Não posso falar que o cara é ladrão, porque é mentira. Não, mentira não é, porque a gente tem uma comprovação histórica de que a gente tem esse caso. Então, assim, essa margem é muito tênue. E não aprimorar o trabalho do Marco Civil da internet abre interpretações de alguns poderes que vão se sobrepor à lei, que é o que a gente está vendo em diversos outros aspectos. E o mais importante disso tudo, que é o que eu falei para o Emílio, mesmo que nós tenhamos uma divergência, eu tenho o direito a ter a minha opinião.
Então eles não podem definir o que é verdade e o que é mentira. Opinião é uma coisa e fato é outra. Mas agora tem um negócio. Que eles vão controlar isso aí, porque não pode ser a casa da Maria Joana. Também. Essa é a solução desse PL, Emílio. Mas a gente vai dizer o que é e o que não é. Na minha opinião, eu acho que isso aí vai ser uma coisa... Porque é uma zona. O cara entra lá, tem 10 perfis. Vai ser uma coisa que você vai ter que saber. Você é você mesmo. Você vai responder por aquilo. Mas não o cara chegar e tirar você de lá. Se você cometer um tweet que feriu alguém e tal, você vai pagar por aquilo. Individualmente. Você já não faz isso na sua vida cotidiana? Se o cara chegar. Eu não faço nada. Eu sei, mas se eu chegar assim. Eu saio, almoço na Dirce, vou pra casa, não quero conversa. Mas se o cara chega pra você aqui embaixo, te agride moralmente, te ataca, você não tem o seu direito de ir lá e processar o cara? Aonde isso tá acontecendo na internet? Mas será que a raiz de tudo isso que você falou das Big Techs, elas têm ideologia, na sua opinião? Você acha que a rede, o cara que tem a plataforma, ele tem um pensamento e é dele? E ele vai falar, cara... se eu for publicar aqui, eu penso diferente de você. Aqui ninguém é bobo, né? Vamos pensar. Vocês estão na televisão há quantos anos? Você já tá pelo menos 20 anos. Então, o que eu te falo? Malemar, hein? Malemar. Bem malemar. Arrastando. Malemar. Arrastando pra caramba. Quando tava na rede dele. Malemar. O Pânico trouxe algo novo. E aí o público queria, gostava. Vocês trabalhavam pra manter aquela audiência. A Big Tech, ela tem o mesmo interesse de um programa de televisão. Ela quer audiência, ela quer fazer sucesso. Quer o dinheiro também. E o que eu vejo é que todas essas pautas culturais, elas convergem para o interesse comercial. E isso é muito perigoso. Porque você daqui a pouco não tem mais alternativa para assistir algo que diz respeito a você. Você só tem a opção da agenda. O dinheiro manda. Mas a Big Tech... Mas o que acontece é o seguinte. Quando o cara pegou isso aqui... que um conversa com o outro, o poder individual ficou muito forte. Perfeito. Então a individualidade do cara, ela ficou 10 mil. Os políticos, quando sacaram que isso aqui podia mudar alguma coisa na eleição, eles falaram, opa! É isso mesmo. E o poder falou, eu preciso... Senão vira lá, porra, lá que... você tem uma pessoa mataram comum, o rei lá. uma pessoa Revolução comum que tem Francesa. mais seguidor que um deputado. Porque o que acontece? Isso aqui você troca informação com teus amigos. Fala, opa, peraí, isso aqui precisamos controlar essa galera. Só que exagerou. Extrapolou porque nós não temos uma lei. Isso aí. A lei precisa ser criada para criar as barreiras legais para defender a população. Porque, por exemplo, cara, existe uma diferença muito grande entre o número de seguidores que você tem e os eleitores que você vai conquistar. Perfeito. Muito grande. Você pode ter 10 milhões de seguidores e não ter nenhum voto. Porque as pessoas também têm um senso crítico. Então é isso que eu estou te falando. Por isso que também é importante parte dos deputados, senadores, terem a responsabilidade de usar a sua rede social. Que o cara não é blogueiro. É um mecanismo... Você entendeu? O cara não tem que ficar fazendo... Desculpa assim, mas assim, o cara não tem que ficar fazendo piada o tempo inteiro. Senão você perde a credibilidade. Total. Você vira um palhaço de circo. A gente sabe, até na estrutura de um programa de televisão, você sabe quem é que tem que fazer a palhaçada, quem é que tem que falar um assunto sério, na hora de montar um elenco. Então, assim, a gente não pode confundir, porque as decisões de um deputado, de um senador, é aquilo que você falou. Elas têm um reflexo imediato na vida da população. Então, a gente não pode misturar as coisas. Usar a rede social para esclarecer a população, para mostrar para a população aquilo que a gente faz é uma coisa. Usar as redes sociais como clickbait é outra coisa completamente diferente. Tem gente que só faz meme só. Fica só fazendo meme. Quem? Você diz o quem? Não, fala o nome. Tem deputado que fica só fazendo meme, que só fica fazendo gracinha. Ele tá certo tudo que ele tá falando. É minha opinião, né? Mas tá certo. Assim, é minha opinião. Mas é que pra entrar no jogo, você entra no jogo da rede social. Assim que funciona. O engajamento vai na porrada, vai no meme. Qual o caminho mais fácil? Esse Twitter aí é só porrada. Você entra na rede social, você consegue um voto, tudo bem, mas na hora de trabalhar, não trabalha. Continua só fazendo meme. Mas assim, nas minhas redes sociais, por exemplo, elas deram um pulo muito grande quando eu entrei na Secretaria de Cultura. Não porque eu fiz meme, e sim porque eu usava elas como um mecanismo de comunicação. Divulgação do trabalho. É claro, aí a Folha escrevia uma mentira, que é tradicional da Folha, a Folha vive de mentira, então eu pegava aquilo que saía na matéria, eu não respondia a matéria, porque não adianta minhas aspas, eles vão escrever o que quiser, eu pegava essa matéria, botava na minha rede social e dava a minha opinião sobre a matéria dos caras. Eu cresci muito... sobre os fatos. Uma das coisas que as pessoas falam muito é que assim, cara, você esclareceu as questões da Rouanet. Isso é importante, que as pessoas saibam como funcionam os mecanismos. Então, use sua rede social. Converse com o seu público de maneira coerente, baseada em fatos, dados. Porque senão, é isso que eu estou falando, o próprio cargo também perde credibilidade.
Ou seja, quando um deputado tem uma determinada atitude, os outros deputados vão pagar por ela. Então, mas tem muito deputado que apareceu também com rede social, né? Exato. Com a YouTube. Mas como teve deputado que apareceu ator pornô, é normal. Sim, demais. Todo mundo aparece. Demais, meu irmão. Todo mundo aparece de alguma maneira, não é esse o problema. Nem se fosse vereador. Não, mas ele tá com algum cargo? Quem? Não, tá tentando de Oliveira. Sami vai ser candidato. Boa, Sami. Vai liderar a oposição. Ele vai liderar a Eu acho que eu não oposição. duro um dia. Eu acho que eu não duro um dia. Dura. Como ator pornô? Não, ator pornô nem tentaria pra não passar vergonha, mas como candidato... Claro que na economia você iria bem. Não Mas é você tá meu- animado? Você tá não é meu animado? perfil. Emílio, é assim, é aquela velha história que eu tava falando, né? O momento não é bom pra nós, né? Mas é também a gente entender qual é a nossa função dentro do processo político. Não adianta eu achar que eu vou ganhar tudo, que eu vou... Sim. É um momento de você pegar pautas importantes mas e batalhar por vocês vão elas. estar lá fazendo oposição, né? Vamos, Eu tô me desesperando com calma. Eu tô assim, Como que é? se desesperar com Como calma. que Com parcimônia. Começa o olhinho piscar mesmo. Tem um horário. Treme a perna. Eu tô me desesperando, mas com Tá bastante às calma. 5 às 6 da tarde, Tô. depois volta. Não é o tempo inteiro. Tem assim uma narrativa da imprensa que quer muito colocar que o partido tá desunido, que a direita não é unida. Cara, eu sincero e honestamente dizer, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu acho que a leva de deputados que foi eleita realmente usando o nome do Jair, porque eu fui eleito graças ao presidente, é uma leva muito melhor do que a anterior. Muito melhor. Então, mas Não isso aí vejo- não é a patota, porque a direita, mesmo se tivesse bem unida, ele teria reelegido, Cara, não? você tem duas mãos, não tem? Eu também. Papo é esse direito. Não, mas esquerda, pera você vai aí. definir Não, pessoas. peraí, o quê? Não, Tem muita gente que falou que era de direita que não apoiou o Bolsonaro. Pera lá Pera lá um pouquinho. Gordão tá certo. Pera lá um pouquinho. Deixa eu te falar. Cortar o trigo. É porque isso aí se tornou uma coisa muito traumática. Tem muito Essa direita que eleição... quer ser mais direita que direita. Mas não é questão de... Direita limpinha. Morgadinho, Não você tem tem que direita ter... unida Não, pra você tem que, caramba, você não. tem que olhar... Todo mundo quer ter aquilo que eu falo, protagonismo. Isso aí é pra direita. todos os lados, é isso que eu tô querendo dizer. Calma. Não, na Você tem esquerda, que olhar- o que o Barba fala Tem um acabou. grupo. Tem um grupo que sim, tem outro grupo que não. Você tem viu o outro- Requião metendo pau nele lá no Quaquá, Paraná. e o Quaquá? Então você Viu o pensa... Quaquá? Deixa eu falar sério. É o seguinte, gordão. Presta Fala atenção. lá, vamos lá. Pera lá um pouquinho. As pessoas não conseguem entender que essa eleição foi pau a pau, bicho. Foi muito sim, parelha foi. essa eleição. E nunca teve o negócio, nunca teve essa... Porque quem são esses caras? Que o cara fala, é bolsonarista. É o cara que tem uma pequena oficina. Uma MEI. O cara que tem uma MEI. O cara que descobriu como trabalhar e ter um... Aí ele fala, pô, quando ele começa a fazer conta, que não é o cara do Bolsa Família, do Bolsa Amor, exatamente. nem dos teus lá, É o cultura, cara que- da Rouanet. dos cantores da Rouanet. É o cara normal. Que notou que o O Estado cara mais normal, atrapalha. que às vezes você vai no restaurante, você fala, ó esse cara aqui, ó, ele já vai com a família, vai almoçar lá no domingo. Esse é o cara. Esse é o cara que sacou, que falou, pô, eu quero que as coisas sejam diferentes. Menos imposto. Eu quero menos imposto, eu quero o meu trabalhinho direito, eu quero ganhar minha grana, quero me divertir, quero... Esse cara que é o que faz a diferença. O Uber é um bom exemplo tem disso aí, muita o gente Uber. E tem muita gente nessa situação. Exato. Só você reparar na rua. Tem. Eu acho que é isso. Eu também acho, e a Posso verdade... também estar falando merda, Não, que eu falo não, merda não, pra mas O que o caramba. Gordão Não tá acho, não. falando é que E- a galera que tá lá dentro, a gente esperava uma união maior e a gente não tá vendo Mas tanto cara, isso. mas eu também é engraçado isso, é isso que eu tô falando, que eu tô querendo quebrar um pouquinho esse paradigma aí, porque não é líder, saca? Não é todo mundo com pompomzinho. Sim. Cada um ali vai ter uma divergência, e é normal A isso. política na é assim, né? É lógico. Agora, que estão querendo colocar como se houvesse uma briga dentro do partido, é só você ver todas as narrativas da Folha de São Paulo, do UOL, você vai ver que é exatamente isso que eles querem. E isso, eu garanto pra vocês que não existe. Primeiro, porque o político ali, ele entende que sem o partido ele fica muito enfraquecido. O partido é uma bancada enorme que precisa estar convergindo, pelo menos, nas boas ideias. Agora, tem um mais blogueiro, tem um mais efetivo, tem um que vai defender a polícia, tem um que vai defender a educação, que vai lutar pela cultura, isso é normal. Agora, o que a gente não pode, nesse momento, é entrar nesse bafo aí que a Folha quer colocar, que agora a gente não tem liderança. Pô, pelo amor de Deus, isso aqui não é um mundo de fantasia, é um mundo real. Liderança não cria de uma hora para outra, vou repetir. Sim. Liderança é algo que você conquista com respeito, com confiança, e não vai surgir outro. É. Os caras ressuscitaram o Lula, pô.
Então, mas é que esquerda é cartilha. Mas que nem você falou no começo. Esquerda é cartilha. Você nunca foi de esquerda, né, gordão? Não, mas. Mas esquerda é cartilha. Não, que nem o Mário Você nunca foi do. Não, patinete. Da Uni. Não. Da Uni. Patinete. Patinete. Você nunca foi do Grêmio da escola? Já quebrou 3 patinetes. Você nunca fez Você nunca foi lá do Grêmio da escola? Eu já fui presidente. É cartilha. Você tem a cartilha, bicho. Tá bom, deixa eu voltar. Você tem a cartilhinha, você tem que responder a cartilha. Por isso que você acha que eles pensam iguais. Tem a cartilha, e se não tiver, toma porrada. Eu sei, mas você falou de liderança, esse negócio de não ter liderança, né? Mas você usou o exemplo no começo da entrevista aqui, falando do pai, que educa o filho, enfim. Esse exemplo. Você não acha que é esse exemplo que tá faltando? Tipo, se não tem um pra falar... Todo mundo já não sabe para que lado seguir, tem que ficar divergindo. Essa questão que não, eu concordo com você, eu acho exatamente isso. O que falta? Por que as pessoas estão divergindo? Não tem um norte para seguir? O norte, turma, cara, então. O meu norte é Jair Bolsonaro. Porque foi a pessoa que eu aprendi a fazer política. Não vai ser inelegível. Eu não sei se vai ser inelegível. Vai. Os caras vão fazer de qualquer jeito. Cara, do mesmo jeito que soltaram... E vou falar uma coisa pra você. Eu diria a mesma coisa pra vocês disso do Lula. Tá inelegível, nunca vai ser eleito. Mas vou falar uma coisa pra você. A gente não sabe. O dia que o Bolsonaro for inelegível, o UOL, a Folha, já vai descer o pau no Lula. Pode escrever. Vai mudar o foco. Vira total. Na hora vai ser. Eu também acho. Então ainda tem muita água pra rolar com esse negócio de eleição. Eleição é daqui a 4 anos. Então acho que o que a gente tem que entender agora enquanto grupo é que, você tá esperando o quê? Que o cara passe talquinho e te dê um tapinha no bumbum, pô? Isso não vai acontecer. Ele é um cara duro, é um cara que é correto, que joga sério. A gente não passa o tempo inteiro falando, ô filhinho, meu amor, você quebrou a janela da titia. Não, você fala, ô moleque. O Gordão tá muito nervoso. Eu não tô. Gordão, cuidado. Eu quero meu patinete. Quero agradecer a presença do Fres. Eu que agradeço, irmão. Sempre é uma honra. Vou passar o Instagram. Os caras estão brigando com você ou não? Você tomou porrada, hein, meu? Tomou. Nossa. Assumiu a cultura. Como você tomou cultura porrada? É forte. Mas, bicho, olha só, a vida nunca foi fácil, né? A gente sempre tem que batalhar pra tudo, não ia ser diferente. E a única coisa que eu vejo, assim, Emília, que foi uma virada de chave na minha cabeça, porque eu falei assim, cara, finalmente no Brasil eu vou poder dizer o que eu penso, eu vou poder lutar pelas coisas que eu acredito. E isso aí eu devo a Jair Bolsonaro. Isso não é uma questão política ou de oportunismo, é uma questão pessoal. É algo que ele influenciou na minha vida e você teve contato direto com ele, né? Então eu não preciso que ele fique me repetindo o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que ele pensaria. O Bolsonaro, o contato que a gente teve foi quando ele vem aqui e me parece uma pessoa, porque ele vai lá tomar café com a Dirce. Vai lá tomar café com a... eu conheço um artista que não nem cumprimenta a tia do café. Ele me parece ser um cara assim. Fala aí. Ele me parece ser um cara... fala que nem olha na tua cara. Não cumprimenta, mas só porque é mal educado mesmo. Então isso é uma qualidade, Emílio. Isso é uma qualidade dele que a gente viu a vida inteira. O cara faz uma novelinha, primeira volta no relógio, já não cumprimenta mais ninguém. É verdade. Quantos caras te bloquearam no WhatsApp da Globo? Isso aí nem fala. Só já saiu de 3 grupos. Obrigado, irmão. Eu tava aqui lembrando com os caras quando eu cheguei, que eu falei, cara, já participei do Pânico na rádio, bicho. Era só rádio. Sim. Mas tamo... Mas é velho. Olha, agora os caras estão... Andar lá, você vai chorar a hora que souber da... Deixa eu mandar um abraço aí pro Paulo Chuchu, vereador. Grande Paulo Chuchu, da Ponte Preta. Pro Eduardo. Boa. Pro Ricardo Salles, que é meu irmão. O Salles agora quer ser prefeito? Não ganha, hein? Pôs fogo. Queimou a Amazônia. Vai queimar a Paulista. Matou a girafa da Amazônia. Cara, quero dar os parabéns pro Tarcísio também pela atuação agora. Você viu o Tarcísio? Ele dá um show, né? Não, mas ele não devia ter feito isso com o Lula. Lula ficou atrás ali. Lógico, tava de ressaca. Não. Pera lá. Você não viu a carinha? Não se faz isso. Porque o Lula foi lá e o Lula tá meio... O Lula tá baleado. Não é mais aquele Lula. Já depois do carnaval. E essa turma é legado, sim, de um líder. Essa turma toda que eu falei é legado de um líder. Você viu lá o... Você viu? Não, o discurso não, a coletiva. Sim, do Tarcísio. Aí foi o Lula falou assim, não, vocês precisam fazer... Aquele papo do Lula. Vamos fazer sua casinha, escolhe um lugarzinho bom, nós vamos fazer uma casinha pra vocês. Que nós vamos fazer a casinha, escolhe só um terreninho bom, que nós vamos fazer a casinha pra você. Aí entrou
Tarciseira. Tarcisão entrou 1,5 km sul, norte, sul, leste, oeste. A BR-50, a BR... Pegou o gráfico do Sami. Aí o Lula ficou ali atrás, ali ouvindo, falando, filha da mãe. Esse filho da mãe é bom, viu? Cala a boca, quando sai a rapaz. demagogia, entra... Você chegou agora, você tá chegando Não vem agora, mostrar trabalho já não, quer porra. sentar na janelinha. Perceba isso. É um trabalho em grupo que só um fez. Exatamente. Carrega o grupo nas costas. Pra fazer a Os outros só estão lá. Põe meu nome no trabalho. Carrega o grupo nas costas. E ó, só pra terminar, falar até papagaio fala, tá? Mas aqui é Jair Bolsonaro. Viu, Tá Alba? certo, pô. Valeu. Obrigado. Ó, as redes sociais, Forte o Insta, abraço. Mário Frias Oficial, bateram um papo aqui com a gente, deputado federal, tá lá em Brasília.